9h39, estamos de volta aqui com o nosso Radar Imobiliário. O tema que, rapaz, vem 1.500 perguntas aqui no meu WhatsApp, que a gente vai precisar estender esse programa até segunda-feira de manhã cedo. Essa entrevistada, quando ela era criança, ela nunca pensou que ela ia ter essa eloquência, né, na hora de explicar os detalhes. O estudo valeu bastante. Oh, muito obrigada, Silva Rocha e Manuel. Isso é gentileza de vocês. Na realidade, a gente tenta passar um pouco para o ouvinte do conhecimento dos nossos estudos para que ele possa refletir acerca dessas decisões e possa eventualmente até discordar e nós discutirmos, estabelecermos uma troca de experiências e uma troca de ideias. Porque aqui ninguém é dono da verdade, mas nós precisamos nos ater às decisões dos tribunais e essas devem ser cumpridas. O Manuel terminou aí o último bloco perguntando sobre esses eventuais prejuízos. E os prejuízos existirão, sim. Ora, se nós temos uma decisão do STJ onde aquele que adquire o imóvel tem a presunção de boa-fé e pode declarar, se o município não permite isso, quem reparará esses danos? Esses danos serão reparados pelo erário público. E isso pode envolver responsabilidade, porque o gestor público ele tem que ter responsabilidade para cumprir a legislação em vigor. O município dizer que a decisão não vincula, realmente tem razão. Não vincularia se a decisão não fosse de recurso repetitivo e que obrigasse todos os tribunais de justiça a decidir conforme a tese formulada pelo STJ. Ora, se o município tem conhecimento que deve aceitar o valor declarado pelo contribuinte, que a prerrogativa de contestá-lo é através de procedimento administrativo para não violar o que dispõe o Código Tributário Nacional, a partir do momento que não o faz, poderá sim sofrer uma série de quê? De processos judiciais esses que certamente os contribuintes obterão êxito, e quem reparará o dano ao erário público? Essa é uma pergunta. É uma pergunta interessante. Agora, na questão da judicialização, que o ideal era que a prefeitura, inclusive, andasse dentro da lei, né? Fizesse a cobrança em cima do valor da operação de compra e venda. No ingresso do contribuinte judicial, ele tem os custos os custos de advogado. Além de ter os custos do advogado, como a gente falou aqui, qual o percentual de pessoas que vão entrar na justiça? Isso deve estar até no planejamento, né? 20%, 30%, 40%. O nível de arrecadação ele cresceu por conta de uma cobrança, na minha visão, abusiva, excessiva, excedendo o valor da operação. E existe percentual que vão entrar na justiça, e só que ele entrando na justiça com advogado é uma decisão, assim, é uma perspectiva minha, isso eu quero entender, muito simples. Se devolver, eu entrei, era para eu pagar 15 mil em cima de 500, eu paguei 30 mil em cima de 1 milhão. Então eu paguei 30 mil em cima de 1 milhão, eu já paguei. Se eu entrar na justiça, reaver meus 15 mil e pagar 3 mil do advogado, na verdade, eu não estou reavendo meus 15 mil que eu paguei. Então, e devolver o valor simplesmente que foi cobrado, eu acho que é algo muito simples para quem está cometendo esse absurdo que a prefeitura comete. Então, não caberia a devolução do valor em dobro, algo desse tipo, a indenização, esses custos de advogado ser transferido para que a prefeitura pague em uma decisão judicial. Você acha que cabe isso? Aí que tá, essa seria uma ação que não seria uma ação tributária, seria uma ação de natureza civil, de reparação de danos, e nós devemos separar. Uma coisa é a ação tributária, que envolve a fazenda pública, outra ação de reparação de danos, se o contribuinte se sente lesado e se sente prejudicado. São duas ações distintas. Mas o que você colocou, Manuel, é muito próprio, porque o município, ele pode já, conhecendo essa decisão, sabendo do prejuízo que ele pode causar, porque é como você diz, talvez o desrespeito ao contribuinte seja essa aposta, que uma quantidade ínfima ingressará na justiça para reaver aquilo que foi pago a maior, ou para tentar, a partir de agora, pagar o valor devido. Então, a aposta está aí.
O município ele não pode, eu não acredito que os gestores municipais ou que o chefe do executivo entenda que o melhor caminho seja o judicial, pelo amor de Deus, sabendo que o município não terá êxito, porque a decisão é no sentido de se acatar o valor do bem transmitido, e é o que está na lei, artigo 116 da Lei 7.186. A base de cálculo é o valor do bem transmitido, e o valor do bem transmitido não é o valor do bem arbitrado, não é o valor que o município acha que o imóvel deve, é o valor da transação. Então, na realidade, acaba sendo desrespeitoso para com o contribuinte. Se ele goza de presunção de boa-fé. E outro detalhe, o município alegar que existe avaliação especial, ora, a avaliação especial existe, mas era o contribuinte que tinha que entrar, era o contribuinte que tinha que provar, era o contribuinte que tinha que pagar laudo de avaliação, porque o imóvel acima de 300 mil precisaria de um laudo de avaliação, de uma empresa credenciada, onde o custo era dele. E o ônus da prova sempre foi, desde 2013, do contribuinte. A decisão do STJ é no sentido de que o ônus da prova cabe ao município. O contribuinte ele apenas declara. Se o município acha que aquele valor não condiz com a realidade de mercado, está baixo, ou se a informação é falsa, ele, município, instaure um procedimento administrativo para que se apure o contrário. Mas não o contribuinte ter mais esse gasto, quer dizer, ele já paga mais, ainda tem um gasto para apresentar laudo, pedir avaliação especial, que na maioria das vezes, pela própria matéria do Jornal à Tarde, vários depoimentos de contribuintes que ingressaram administrativamente que não tiveram ganho de causa, diferente dos processos judiciais. Porque nos últimos 8 anos, os processos judiciais têm sido exitosos para com o contribuinte, porque dificilmente um magistrado pega um documento onde verifica que a transação imobiliária foi de 500 mil e que o município tributou por 1 milhão. Não tem magistrado que não dê ganho de causa ao contribuinte, sabendo que a base de cálculo é o valor do bem transmitido. Não existe isso. É um absurdo. Tem um tema que eu acho... Como é que muda isso? Muda a lei? Não precisa mudar, né? Nem precisaria mudar, porque a lei já dispõe exatamente, a lei de Salvador já dispõe exatamente conforme o entendimento do STJ. Agora a lei agregou um parágrafo falando sobre essa disposição, essa publicização dos valores venais atualizados. Só que, mais uma vez, eu repito, não são publicizados em nenhuma norma, nem legal, nem infralegal. Então, não pode, não é possível. E a avaliação especial, ela torna-se inócua. Por que torna-se inócua? Porque a decisão do STJ é no sentido de que o município que tem que instaurar um procedimento administrativo, conforme prevê o artigo 148, sob pena de violação ao 148 do Código Tributário Nacional. Então está tudo amarrado. O município não cumpre porque não quer, porque está tudo lá escrito, redigido. Não é Carla, professora, que está aqui relatando, ou auditora. O que eu estou relatando é aquilo que está escrito na norma, no Código Tributário Nacional e no próprio Código Tributário de Rendas do município do Salvador. Não há que se mudar nada. Absolutamente nada. Há que se aceitar, inclusive, para até aquecer o mercado imobiliário, porque eu conversava com os corretores, eu vou fazer no dia 2 de maio até uma live com o pessoal da Cresce, os corretores imobiliários, que antigamente o adquirente perguntava qual era o valor do condomínio para comprar o imóvel, preocupado se o condomínio era alto ou não. Hoje ele pergunta logo quanto é o IPTU e quanto é o ITIV, porque muitas vezes são os impostos que inviabilizam uma transação imobiliária. Você deixa de fomentar, às vezes, a atividade econômica no município por conta de uma tributação exacerbada e errada, inconstitucional e ilegal. Porque não sou eu que digo, quem disse foi o Superior Tribunal de Justiça. Exatamente. Eu estou reproduzindo o que o parecer, na realidade, que foi acordado, votado pelo tribunal. Diga-se de passagem, um recurso repetitivo, com 3 teses distintas que deveriam ser aplicadas por todos os municípios. Uma vez o município de Salvador não aplicando, ele naturalmente vai arcar com as consequências.
O Silva Rocha perguntava, eu digo, quem sabe, Silva Rocha, uma ação civil pública? Não sei se o Ministério Público está nos ouvindo agora. Com certeza está. O fato que existe, inclusive o Ministério Público, foi muito próprio em 2017, quando ingressou com um ADIM. Nós temos um ADIM hoje, ainda não tem sentença, mas um ADIM de 2017, quando o relator, inclusive, desse ADIM foi o promotor de justiça Paulo Modesto, junto ao Tribunal de Justiça, que concedeu uma liminar, impedindo que o município cobrasse de forma antecipada o que o ITV na compra e venda para entrega futura. Porque o município cobrava, bastava você assinar o contrato de compra e venda para o imóvel ser entregue daqui a 3 anos, você já tinha que pagar antecipadamente o ITV. Isso está previsto no Código Tributário, isso é uma ilegalidade? É. Isso é uma inconstitucionalidade? É. Porque já existe uma decisão do Supremo, aí não é nem do STJ, é do Supremo, no sentido de que o imposto é devido depois da transferência do bem, que se dá com o registro. Eu estou aqui como uma pessoa do ramo imobiliário que pode atestar isso. Então, se o Supremo diz isso, o município não pode proceder diferente, daí porque o Tribunal de Justiça da Bahia concedeu esta liminar e suspendeu. Na realidade, naquela ocasião, foram 3 premissas básicas que foram arguídas. Foi a cobrança antecipada, que ela está suspensa, a isenção dos servidores públicos, por ferir o princípio da isonomia, que também está suspensa, e um outro detalhe que não foi tocado aqui, a impossibilidade, o impedimento da utilização de alíquotas progressivas para o ITV. E aí eu volto um pouco ao estudo da Constituição Federal. A Constituição Federal, ela é que dita quais são os impostos que poderão ser progressivos ou não. O ITV não está nesse âmbito, assim como o ITD, mas vamos por etapas. No caso do ITV, já existe a súmula 656 do Supremo Tribunal Federal, e essa súmula diz que é inconstitucional a utilização de alíquotas progressivas para o ITV. O que isso quer dizer, meu amigo Silva Rocha? Que o município só pode utilizar uma alíquota. O município de Salvador hoje utiliza 2 pela lei. A alíquota de 1% e a alíquota de 3%. Então, isso também foi arguído em 2017 na ADIM, impetrada pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Justiça da Bahia. Então, só pode ser utilizada uma única alíquota. Ah, mas por que o Estado, em relação ao ITD, tem várias alíquotas? Porque uma decisão também do Supremo impede o município de usar alíquotas progressivas, mas permite que para o ITD se utilize. Então, é jurisprudência dos tribunais que precisam ser acatadas. Podemos concordar ou discordar, mas temos que acatar. Isso é verdade. Tem uma pergunta aí de um tema que você colocou aí em relação ao ITV, né? Que era cobrado antecipado. Existia uma decisão hoje de ser cobrado no registro. Só que aí eu vou em um ponto de cartório também. Os cartórios colocam como exigência o ITV pagamento na entrada do processo da escritura, bem antes do registro ainda. Então, os cartórios podem fazer essa exigência antes. O que acontece é exatamente o aspecto temporal em relação ao ITV é algo curioso, porque embora a decisão do Supremo diga que é com o registro, como os cartórios, na realidade, não só no município de Salvador, mas em outros municípios, são considerados também responsáveis pelo pagamento, o que isso quer dizer? Se ele lavra uma escritura sem o pagamento, sem a quitação do ITV, eles poderão ser responsabilizados de terem que pagar o imposto ao município. Daí a preocupação grande dos cartórios em exigir do adquirente o pagamento do imposto, sob pena de serem responsabilizados também. E digo mais, no pagamento antecipado do ITV, as incorporadoras também eram responsáveis, e se esse imposto não fosse cobrado antecipadamente, o município poderia cobrar das incorporadoras. E cobravam, exatamente, cobravam. Se não tivesse suspenso, isso estava se perpetuando. Agora, uma colocação sua que também foi muito boa em relação a essa antecipação é que até 2013, gente, existia a prerrogativa no município de Salvador de se parcelar em 12 vezes o ITV. Então, havia a possibilidade de se parcelar em 12 vezes. E num
caso de compra e venda para entrega futura, havia parcelamento até de 36 meses, condicionado à quitação ao habite-se. Isso facilitava muito o ramo imobiliário. Com a alteração, mais uma vez, eu digo, da lei, da 8.421, isso foi abolido, isso foi revogado. Então, o cidadão contribuinte, ele não tem outra prerrogativa que não seja quitar. E isso é muito penoso, porque quem compra a sua casa própria já compra ali, ó, contando no limite. Ele não tem mais espaço para nada. Ele, às vezes, junta a economia, FGTS, pede emprestado a parente, enfim. E a gente não pode esquecer, é o que eu digo, eu volto sempre ao viés social. O direito à moradia é um direito constitucional. E quando se trata de direito constitucional, ele deve ser o quê? Ele deve ser fomentado, ele deve ser estimulado. Então faz-se necessário políticas públicas que possam o quê? Que possam estimular os cidadãos contribuintes a adquirirem imóveis. E outro detalhe, em relação ao ITV, os imóveis populares gozam de isenção. Eu não sei se procede, eu tomei conhecimento porque algumas pessoas fizeram consultas a mim que estavam tendo cobrança de ITV em imóveis que deveriam estar isentos. Então é outra coisa que a municipalidade tem que observar. Os imóveis do programa Minha Casa Minha Vida, por exemplo, gozam de isenção de ITV. Então não há que se falar em cobrança de ITV para imóveis populares, porque a lei de Salvador hoje, ela adota e instituir uma alíquota de 1% para os imóveis ditos como populares. Esses imóveis que são inferiores a 43 mil e pouco, que sejam única moradia, etc. Mas, é o que eu digo, ainda assim, esta alíquota ela não pode ser mais utilizada. Então, a prerrogativa do contribuinte é se utilizar de quê? Da isenção no caso dos imóveis oriundos do programa Minha Casa Minha Vida. Tem um assunto interessante também relacionado ao ITV. Quando você fala aqui, ó, o Eduardo tá aqui, Eduardo Villanova tá aqui com a gente da Sertenge, ele montou, aqui tá lançando um empreendimento chamado Move, no Itaigara. A gente vai falar mais tarde sobre ele. Aí eu fui lá, achei interessante, gostei, comprei. Aí eu comprei, quando eu compro, eu assino uma promessa de compra e venda. Ele me prometendo que eu vou fazer alguns pagamentos e que lá na frente, quando o imóvel ficar pronto, que é o fato gerador de um ITV, por exemplo, quando o imóvel ficar pronto, aquele imóvel vai ser vendido para mim, eu vou fazer uma escritura, vou pagar, vou quitar o imóvel. Aí no meio do caminho, eu vi que o imóvel foi todo vendido, o empreendimento foi todo vendido, valorizou. Encontrei Silva Rocha, que compra imóvel na cidade toda. Aí peguei a minha promessa e fiz uma sessão para Silva Rocha. Significa dizer que, ó, Rocha, isso aqui eu tinha, normalmente tem a anuência do incorporador, né? Ó, tá bom, eu aceito a sessão para Silva Rocha. Silva Rocha foi lá e ficou com essa promessa. E quando chegar lá na frente, o imóvel vai ser de Silva Rocha. No meu entendimento, lá na frente, Silva Rocha vai ter o imóvel vai ser transferido para ele, então ele tem a obrigação de pagar o ITV, que saiu do nome da construtora, da SPE, que foi feita aí para o empreendimento, para a Silva Rocha. E a prefeitura me cobra na cessão, cobra para mim e cobra para Silva Rocha, e eu não tenho um imóvel ainda, eu assinei uma promessa. Então, como é que funciona isso? Isso é possível? Assim, é legal, não é? Manuel, este é um outro questionamento muito peculiar. Por quê? Porque certamente, se Manuel não pagar esse imposto e Silva Rocha não pagar mais adiante, eles podem ser alvos o quê? De uma ação fiscal e serem tributados sim. Mesmo, vocês vejam bem, em cada etapa da transferência do direito de propriedade, ainda que não tenha translado o imóvel e ele sequer exista, cada etapa dessa seria um fato gerador para o município de Salvador. Aí você me pergunta, e isso é legal? E isso é possível? E isso é válido? Eu lhe digo não. Por que não?
Porque a decisão do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que só ocorre na translação da propriedade. Ora, para haver transferência de propriedade, primeiro é preciso que ela exista. Exatamente. E segundo, que haja o registro dela. Então, as etapas anteriores caem por terra, mas vocês não podem imaginar a quantidade de notificações fiscais ao longo dos últimos 20 anos que foram lavradas na mera cessão de direito. Sim. Porque, na realidade, é cessão de direito e não de propriedade. É isso. Porque a propriedade sequer existe. É como eu disse, outro dia eu fiz uma análise o seguinte, como é que você antecipa o ITV na promessa de compra e venda para entrega futura? Porque o município estaria o quê? O gestor municipal usurpando e retirando a receita de exercícios futuros. Porque essa receita só entraria nos cofres municipais 2 anos ou 3 anos depois, quando a unidade imobiliária fosse entregue. Então você está antecipando receita, não pode. Que Isso o prefeito atual nem possível. sabe se vai ser prefeito lá na época, às vezes. Pois né? é, e pode ser Se até vai um outro contar com essa prefeito. receita. Exatamente, exatamente. É como se fosse uma espécie, antecipa a receita, antecipa o fato gerador. E não pode. Os casos de antecipação do fato gerador estão lá no artigo 150, parágrafo 6º. E foi feito muito mais para o ICMS. Não se aplicaria ao ITV essa presunção e essa antecipação do fato gerador com previsão de restituição. Por quê? Porque a decisão é exatamente nesse sentido, que é preciso haver a transferência da propriedade. Ora, se a propriedade não existe, eu escrevi um texto até que eu fiz a comparação, é a mesma coisa de um senhor idoso de 80 anos dizer, olha, eu já vou pagar antecipadamente o imposto sobre morte, né? Sobre herança, porque eu estou na iminência e posso morrer a qualquer tempo. Oh, isso não existe. É a mesma coisa, alguém tem um consórcio de um veículo e digo, ó, eu já vou pagar antecipadamente o IPVA, porque eu não tenho o bem ainda, eu não tenho o automóvel, mas eu vou ter. Não tem sentido. Quando eu comprar isso daqui a 3 anos, eu já estou pago. Essa antecipação de fato gerador, no caso específico do ITV, não estou dizendo que não exista, porque é previsão constitucional, mas não no caso do ITV, não pode. Por quê? Porque o fato gerador está lá, imposto sobre transmissão de bens imóveis intervivos. Então você transfere o imóvel de A para B, de Manuel para Silva Rocha. Mas o que Manuel está transferindo para Silva Rocha é o bem imóvel. Se ele está transferindo o direito, não é ainda o bem imóvel. E o Supremo diz o quê? Que é no momento da transferência e do efetivo registro. Quando Silva Rocha for fazer toda a papelada e registrar, não é nem na expectativa, é no registro propriamente. Sim. Aí sim, neste caso específico, cabe o pagamento do imposto. Diria o saudoso Raul Seixas, quando acabar o maluco sou eu. É isso. Tudo que não pode é feito. Pois é. Tudo que não pode é feito. Rapaz, eu vou te falar, viu? É importante que a prefeitura jamais diga, eu não sabia desses fatos, porque isso aqui repetidamente é falado, você trouxe aqui no detalhe de legislação, de lei, de todo o processo. Se eu fosse mais jovem, eu queria ter uma professora dessa. Exatamente. Ia sair craque. Exatamente. É isso mesmo. Então, eu não vejo motivo, eu fico pensando aqui, eu não vejo motivo para que os procedimentos da prefeitura não se enquadrem dentro do processo legal. É simples, ninguém quer nenhum tipo de benefício, não quer benefício não. Quer que se enquadre dentro do processo legal, que cobre o que é devido. Paga e eu pago também. Isso, exatamente. De uma coisa só. Isso, exatamente. Eu pago pelo que não existe, você vai pagar lá na frente. Então... Inclusive, isso era muito curioso, que era questão de prova. Eu colocava muito, antes mesmo da decisão do STF nesse sentido, eu colocava como questão de prova para o aluno me dizer, o aluno da cadeira da frente vendeu o imóvel, quer dizer, que não existe ainda, que é uma expectativa de entrega de bem, porque o bem não existe ainda, o bem está sendo construído. E aí por aí vai. Aí eu digo, A vende para B, que vende para C, mas vende o quê? O direito e não o bem. A cada etapa, um fato gerador diferente para o município e a cada etapa incidir no imposto. Não cabe. É preciso ter sensibilidade, é preciso saber, é preciso avaliar, como diz o nosso grande mestre, professor Edivaldo Brito, a capacidade contributiva. A capacidade contributiva em se tratando de um imposto real e não pessoal, eu digo sempre, embora o IPTU, embora o ITV seja um imposto real que incida sobre a coisa, quem paga é a pessoa. Então é preciso avaliar. Normalmente não tem essa capacidade toda. Exatamente. Com exceção de Silva Rocha, a maioria das pessoas estão comprando na conta. Rapaz, o ITV aumentou, já não posso pagar. E são vários casos. Você viu como você deu, quando você começou que deu exemplo?
Eu fui lá e já comprei. Gostei que você falou a verdade. Não, e transferi para você. Gostei que você falou a E verdade. transferi para você. Então, eu digo, é só cumprir o que é certo. E, esse negócio de, o sistema está parametrizado para gerar baseado no valor, eu pago Manuel Gomes, eu pago o programador para a prefeitura, se o problema é esse, para consertar o sistema, para fazer a mudança. É boa vontade, não é de, não pode, não, é só cumprir a lei, só isso que todo mundo quer, que o contribuinte quer, que vai facilitar o desenvolvimento do mercado imobiliário, porque realmente, eu vou te dizer que nos últimos meses, o mercado imobiliário vem sendo muito sacrificado pelo tempo de aprovação. Vou dizer que antes um projeto se aprovava em 2, 3 meses. Hoje um projeto se aprova em 14 meses. Sem nenhuma explicação de prazo mais longo plausível. Em Fortaleza são 48 horas. Fortaleza são 48 horas. A gente trouxe aqui a secretária de Fortaleza e disse, em 48 horas ela aprova o projeto. Você bota lá o projeto. A gente aprova, okay. Tá tudo ok. Quais são os parâmetros de ocupação de solo, limite de gabarito, tá tudo ok. Eu aprovo o projeto em 48 horas. Então, Fortaleza deu um pulo, tem várias concessionárias de poste, o nível econômico de Fortaleza pulou na frente 10 anos de Salvador e a gente está na metodologia ainda anterior. E o ITV a gente já sofreu muito, o IPTU a gente já sofreu muito e no outro dia a gente estava falando uma obra pequena de... acho que 1.200 metros quadrados de área construída. Quantos metros quadrados tem aqui de área construída? Você vai lembrar aí? Em torno de 13 mil metros. 13 mil, eu estou falando de 1.000, 10%. Estava gerando 200 empregos diretos e mais quase 400 indiretos, porque é uma conta que já foi feita há muito tempo. Então, travando 600 empregos por conta de um processo que em Fortaleza acontece em 48 horas e a economia se desenvolveu. Em Salvador acontece em 14 meses. Então, e a economia continua travada. E o desenvolvimento continua sem acontecer. Então, existe uma explicação. Não é possível. É possível. Fortaleza já mostrou isso. Não é possível fazer em 3 meses. É possível. No passado, em Salvador, era assim. Então, como não é possível? Não tem uma explicação. Então, o mercado imobiliário vem deixando de contribuir, não pela vontade dos empresários das empresas, mas pela burocracia exagerada e descumprimento exagerado da Prefeitura de Salvador. Isso vem travando, tem vários projetos lá dentro, vai gerar mais de... Eu posso te garantir aí que tem mais de 20 mil empregos lá dentro da Prefeitura hoje. Posso te garantir, sem pegar e fazer um levantamento aqui específico. Posso te garantir isso e a coisa não anda, não funciona. Eu concordo com você, Manuel. Concordo também com as ponderações anteriores de Silva Rocha, porque é preciso que o gestor público se cerque de técnicos e conheça efetivamente a realidade da cidade. Sim. Você não pode. Por que Fortaleza teve tanto êxito como você falou? Porque os profissionais de Fortaleza conhecem a realidade da sua cidade e fomentam políticas públicas voltadas para o desenvolvimento da atividade econômica. Ora, Salvador tem mania de estrangeiros, de forasteiros, de trazer gente de fora que não conhecem a realidade do município de Salvador. Fica difícil, porque leva algum tempo para você conhecer a realidade. Para você ter uma ideia, na semana passada eu fui consultada por um médico que tem um terreno, aliás, 2 bons terrenos em Estela Maris, que estava perplexo porque sem a prava, por exemplo, do ITV, o terreno dele, cada um que ele paga em torno de R$43 mil de IPTU, vai para 118 mil. Eu lhe pergunto, ele disse, olha, meu terreno é uma área de proteção ambiental, eu só posso construir em 30%. Isso. Na gestão anterior, ele diz, até 2012, eu tinha a prerrogativa de construir, inclusive, um estabelecimento comercial. Quando ele ingressou nesses últimos anos, na gestão, diz que ele está proibido, que ele não pode fazer nada no terreno. Quer dizer, só ele pagar não pode o IPTU. Vender. Não, e detalhe, o ITV, se você observar, para que os ouvintes tenham uma ideia, se vocês quiserem saber qual é a base de cálculo do seu ITV, vocês entrem na internet, na cefaz.salvador.ba.gov.br, no campo chamado ITV, tem vários quadrados, um deles tem VVA, Valor Venal Atualizado. Vocês pegam a inscrição imobiliária, que é a mesma do IPTU, vocês lançam a inscrição imobiliária e colocam o exercício. Se você colocar o exercício de 2022, ele vai sair o Valor Venal Atualizado.
No caso deste contribuinte, o valor venal atualizado dele é de 3.900.000. Ele diz, eu não consigo encontrar 2 milhões nesse terreno. Eu vendo para a prefeitura esse terreno. Isso, a prefeitura está dizendo que vendo, vale? Pague. Não, eu já vi contribuinte, inclusive, dizer que vai tomar empréstimo, dar o bem como garantia no valor do valor venal atualizado da prefeitura. Porque é tão alto que o banco vai emprestar com um lastro. Aí vai acontecer o que aconteceu nos Estados Unidos. Isso, e depois deixa o aquela banco tomar, deixa lá. Porque você sabe que o que aconteceu nos Estados Unidos foi exatamente isso. Supervalorizaram imóveis, se tomaram vários empréstimos cujo lastro, cuja garantia era o imóvel supervalorizado, e o dono do imóvel não tinha como bancar o empréstimo, porque vendendo ele não conseguia às vezes vender por metade. Então, um valor venal fictício, um valor venal arbitrado totalmente sem relação com a realidade factual, sem relação com as condições do mercado imobiliário, então é muito triste. Porque o contribuinte ele se sente o quê? Desrespeitado. É como o Manuel falou. O que o contribuinte quer é que a legislação seja cumprida tal qual ela está disposta. E cumprida para que ele possa pagar, ter conhecimento. Nenhum contribuinte quer deixar de pagar. É verdade. Por incrível que pareça. O contribuinte, ele por natureza, ele quer contribuir. Mas ele quer contribuir de forma justa. Sim. Por isso que eu até faço um apelo, aproveitando o ITV, mas nós temos aqui o Eduardo, né, Eduardo? Um grande prazer você estar aqui, que você deve falar daqui a pouquinho no Radar Imobiliário sobre as questões imobiliárias. Então é preciso fazer um apelo também aos gestores públicos pela volta das travas. Porque as travas de Salvador do IPTU só existem até agora, 2022. Então, se não houver um projeto de lei que seja enviado para a Câmara para que essas travas permaneçam, o IPTU de vários contribuintes irão dobrar, triplicar, quadriplicar e se tornará inviável. O contribuinte não vai pagar porque não pode. Ah, mas a secretaria colocou um totem e o contribuinte pode parcelar no cartão de crédito. Ora, minha gente. E não paga não, é o cartão de... O fato gerador do IPTU é 1º de janeiro, o contribuinte parcela hoje em 48 meses. O ano que vem já tem o IPTU do próximo ano, que vai acumular com o novo parcelamento anterior a juros compostos. Vai quebrar. O cidadão não tem condições. Ele tem gás de cozinha para pagar, ou paga gás de cozinha ou come. Como é que pode pagar IPTU? Como é que pode pagar ITV? Muita falta de sensibilidade. Vamos ali no nosso intervalo, cara, você vai ficar aí. Você, teoricamente, era pra gente aqui encerrar a entrevista, mas você vai ficar aí que a gente vai falar mais coisas aqui daqui a pouco. A gente vai no nosso intervalo, já já a gente volta. Meu amigo Eduardo Villanova tá